Voltamos conversando hoje com a psicopedagoga e pedagoga Laura Montserrat. Laura, qual é a sua opinião? O que você achou dessa aprovação da Lei da Palmada? Olha, eu acredito, como educadora, que a minha profissão ainda não caiu de moda, né? Ainda bem. Quando eu falo de combinados, eu estou falando de leis, eu estou falando de regras. Então, nem as leis precisam se sobrepor à educação e nem a gente precisa prescindir de leis, né? Então, eu acredito que os pais precisam colocar limites. Não acredito que o limite melhor seja bater, não acredito. Acho que, embora na minha época a gente desse umas palmadas nas crianças... Era absolutamente normal. A gente foi estudar, foi pensar e viu que é possível fazer sem palmada. Sim. Né? Então, não sou a favor da palmada, mas também não sou a favor de uma lei que regulamente como os pais têm que fazer. É lógico que a gente não é a favor da agressão, não é a favor... Então, senão a educação fica tão legalizada que as relações humanas acabam se perdendo. E é isso que acontece nessa sala de aula, que o professor atira coisas, né? Porque ele quer fazer valer a autoridade a qualquer custo. E uma lei que vem e diz assim, olha, se você der palmada, vai acontecer X coisas, tira de você a possibilidade de construir a sua autoridade diante dos teus filhos, diante dos teus alunos, porque as coisas não estão na lei, as coisas estão nas relações, elas estão no espaço entre. Isso é muito importante. Né? No espaço que existe entre as pessoas. E na discussão, na conversa, na reorganização dos combinados, o porquê que não deu certo, vamos fazer o aluno participar disso. Te preocupa o fato de que parece que a gente está transferindo às crianças e aos jovens uma autoridade que eles ainda não estão preparados para ter? Porque se um professor chega a um ponto como esse que eu falei, é porque ele chegou ao extremo. Nenhum professor quer fazer isso. Claro que não. Não é? Claro que não, a gente está perdido, porque pois é. a gente não foi aprendendo a lidar com o conviver, né? Então, me preocupa que as crianças pequenininhas decidam as coisas que os pais precisam fazer. Então, diz assim, mas meu filho, você quer ficar nessa escola? Mas o que uma criança tem, uma criança de 2 anos tem de saberes para decidir se ela quer ficar naquela escola ou não? Quer dizer, eu, pai, tenho que perguntar que filho eu quero formar, qual é a escola que é mais parecida com aquilo que eu penso. E aí eu vou decidir e vou ensinar meu filho a ficar nessa escola, né? Porque ele tem que aprender aquilo que eu escolhi para ele. Bom, a gente não pode terminar essa entrevista, Laura, sem falar um pouquinho dessa geração eletrônica, que é outra situação que está deixando todo mundo meio zonzo, o que fazer, porque não dá para evitar. Se as pessoas limitam em casa, eles, quando saem de casa, às vezes acabam exagerando, enfim. Qual é o ponto? É o mesmo ponto que a gente precisa usar para bebida, para droga, para o jogo, para o sexo. Mas aí você está colocando tudo no mesmo balaio. Sim, e é mesmo... a gente precisa aprender Excesso de eletrônico pode ser considerado como uma droga. Ele pode vir a ser. Sim. Eu tenho clientes que chegam a colocar o cabelo na frente porque não suportam a relação com o outro, de tanto ficar preso sozinho no computador. Com o computador. Né? Quer dizer, ele se relaciona com pessoas que estão distantes, mas não com as que estão próximas. É ruim isso? O eletrônico não é ruim, é maravilhoso. Nós adoramos, até a gente às vezes se perde no tempo utilizando os aparelhos eletrônicos. Mas a gente tem uma vida, a gente precisa caminhar, a gente precisa olhar para o outro, a gente precisa aprender a se doar, a gente precisa aprender a receber, a gente precisa aprender a dar. Então, só ficar confinado com os meus aparelhos não é suficiente para se tornar humano. Agora, se a gente não quiser se tornar humano, tudo bem, né? Então, o excesso, porque você usou a palavra excesso. Sim. O excesso leva ao vício. E o vício leva ao afastamento, à alienação
da vida em comum. Mas o que não é excesso? Vou te colocar numa situação difícil, porque hoje as escolas também levaram isso para suas práticas, para poder, levar. sim, né? Então, assim, o que não é excesso? O que não é excesso de acordo com cada família, é você dizer assim, olha, agora é a hora do almoço, nessa família todo mundo almoça junto. Então, nós vamos deixar o iPhone, o smartphone, Sim, seja lá o que for, em outro lugar. A gente não vai conversar com outras pessoas nesse momento. Para essa família, isso é importante. Para outra, não, porque o pai trabalha fora, não vem para o almoço, então não faz mal que cada um almoce e vá lidando com o seu. Agora, existe um momento em que vai chegar alguém em casa, então nesse momento eu gostaria que você estivesse. E quando a criança é bem pequenininha, tem que ter tempo para isso, porque também ela não aprende a pensar se ela ficar só usando os eletrônicos. Ela precisa aprender a pensar, porque aprender a pensar tem a ver com os embates que o outro traz, que os problemas do cotidiano traz. Então, na hora que eu fico só com aquilo que é muito, muito fácil, eu não desenvolvo capacidade atencional, não desenvolvo capacidade de resolver problema, eu fico esperando que as coisas venham todas mastigadas, né? Então, vai chegar um momento no mundo que a gente vai usar só isso. E aí? Não sei, né? Agora, por enquanto, neste momento histórico, faz falta você olhar para o outro, porque ainda é preciso isso. Você olhar para atravessar a rua. Honestamente, né? Eu torço para que seja preciso sempre. Eu não falei que era uma delícia conversar com a Laura? Laura, muito bom, muito obrigada pela participação. Adorei falar com você mais uma vez. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz. Imagina, a gente ouviu aqui a psicopedagoga Laura Montserrat. O Gente.com está terminando e a gente vai se ver mais ainda aqui no programa. Tá legal, tá ok. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima edição.